Olá, estamos de volta para completar mais um rápido item dos elementos da compilação, né, de um dos personagens da compilação, que é o link editor, ou linker. Bom, link edição é uma tradução antiga, né, talvez fora de moda. Alguns livros mais antigos vão optar por essa tradução. E vamos ver um pouquinho mais de perto, vamos entender qual que é a arte do linker, no que ele é bom de fazer e como ele faz esquematicamente, né? Não programaticamente, mas esquematicamente. E com isso, vamos ficar só com a pendência do pré-processador C. Então, vamos completar essa etapa. Bom, a arte do linker é a relocação de código. E nós vamos ver exatamente o que é isso nos esquemas a seguir. E só para dizer que essa mesma arte é do loader, que no fundo é a capacidade de modificar código de máquina que contém endereços. Como, por exemplo, código de máquina de invocação de subrotina, que não deixa de ser um tipo de jump, né, de desvio. Os próprios desvios, né, aqueles que não são relativos, aqueles que não são mais tantas posições para frente ou menos tantas posições, aqueles que têm realmente ou endereço absoluto ou quase absoluto, essas, quando modificadas, quando o código é modificado, reposicionado como um todo, precisam ser modificadas. E isso o linker faz no seu trabalho e o loader também faz. Lembrando que o loader faz ali a link edição dinâmica, né, das chamadas bibliotecas linkadas dinamicamente, as DLLs, né, no Windows, ou as .so no Linux. Bom, nós vimos que tudo isso tem a ver com a compilação separada, essa estratégia de compilação onde cada módulo, e aí inclui bibliotecas, é compilado separadamente. Você tem um código objeto, né, separado para cada módulo. E aí você tem que gerar um código objeto só final, que a gente chama de arquivo executável. Que é isso, é um arquivo onde estão resolvidas todos os buracos, né, todas as pendências de endereços ou de nomes que são invocados. E existe um envelopinho aí, né, existe uma embalagenzinha aí que o sistema operacional requer. Então, são atendidos esses dois critérios. Efetivamente, juntar todo tipo de código de máquina que era incompleto num lugar só, de forma que tudo agora está disponível, tudo é completo, e tem essa satisfação de ter ali o envelope que o sistema operacional requer. São duas coisas que definem um arquivo executável, né? Um arquivo objeto executável. Então, a arte aqui é o formato do arquivo objeto, que é esse programa já num código de máquina guardado na estante, né? Guardado num arquivo no disco, guardado numa prateleira, numa geladeira. São metáforas com as quais eu penso muito, né? Existe o arquivo a quente, né? O arquivo na memória, carregado, mas existe o arquivo guardado, o arquivo a frio, né? Então nós estamos falando aqui desse arquivo a frio, tá? O arquivo objeto no disco, esperando para ser carregado. Então existem vários formatos. O Linux, por exemplo, tem um formato, o Windows tem os seus formatos, tá? Então parte da arte de entender o linker, o link editor, toda a sua ação é entender esse formato, geralmente um formato binário, mas poderia ser um formato texto. Alguns livros que ensinam a teoria de link até optam por fazer um formato texto, mas obviamente o formato binário é mais compacto. Muito bem. Um arquivo objeto ele pode ser examinado com a ferramenta NM. A ferramenta NM exibe os nomes, quer dizer, a tabela de símbolos contida no arquivo, ou seja, quais funções estão ali,
né? Quais variáveis estão ali que são exportadas e importadas, né? Em Java, que é um formato bem diferente em termos de link edição, você não tem buracos exatamente, você tem strings, enfim, é outra coisa. Você tem também uma noção desse Java P, que eu acho que deve ser de print, né, imprime, que mostra também o que tem um arquivo .class, que seria um arquivo em bytecode, né? Bom, é diferente, mas eu só quero fazer colocar todo mundo nesse balaio de que existem ferramentas para examinar arquivos objeto, né? Além, obviamente, do dump, né? Que é aquela possibilidade de visualizar o arquivo binário, como já fizemos em vídeos anteriores. Bom, o arquivo objeto tem seções, ele tem trechos. Um trecho para código, um trecho para dados, e aí vários tipos de dados. Não vou entrar em detalhes, mas existe aí uma anatomia, né, uma classificação, tipos, né, existem subtipos de setores de dados, né, e uma tabela de símbolos com os símbolos que aquele arquivo fornece para outros arquivos objetos, os símbolos que ele requer, que ele não tem a definição em si, mas ele precisa que alguém mais traga. Tá? Então, em C, no código fonte em C, isso é especificado às vezes com algumas diretivas, como extern, né? Quer dizer, quando você põe extern numa variável, você está dizendo, olha, essa variável virá de alguém. Eu não a defino, eu não a tenho, mas eu preciso usá-la e busque isso em alguém. Então, o linker é que vai fazer essa busca. E as relocações propriamente ditas, que nós vamos entender lá nos esquemas. Bom, então vou passar um tempo aqui analisando esse esquema visual representativo, ilustrativo de um arquivo, de um formato de arquivo objeto. Então, nós temos dois arquivos objetos, tá? Então, esse esquema é um pouco, muito, digamos, inspirado na apresentação de link editores do Michael Scott, lá no Programming Languages Pragmatics. É um capítulo bem no fim. Bom, então vamos visitar os dois arquivos primeiro. Bom, eu tenho aqui importações, né, que são os externos. Então, existe lá um símbolo Z e um símbolo K que vem de fora. Eles estão... O símbolo Z aparece nesse código de máquina, o símbolo K aparece nesse código de máquina. Bom, eu exporto os símbolos TMC. T é o label dessa instrução, que equivale ao endereço 31, a partir de 0 aqui, ó, que é o 31. M é o 0 a partir daqui e o C é o 4, né? Pensando que o primeiro é 0, 1, 2, 3, C é o 4, endereço 4 na parte de dados. Então aqui, ó, este grande bloco aqui que mede 50 unidades, vamos supor que fossem bytes, né? 50 bytes, esse trecho tem código de máquina, tá? Código binário, que são instruções do processador. Claro que não dá para escrever tudo, um monte de 3 pontinhos aqui, mas eu evidenciei aqui umas 3, tá? O que dizer? Então, elas aqui parece que ocupam 2 bytes, está tudo em decimal, né? Para não dificultar, está tudo em decimal, nada de hexa nem binário, tanto faz, porque são só representações, você escolhe. Então, o que isso quer dizer? Isso aqui é um código de máquina que envolve ou um dado ou uma subrotina, ou o endereço de um dado subrotina, isso vai aparecer mais para frente. Então, ou na parte do endereço do dado ou do endereço do código da subrotina,
Eu não tenho, porque é um símbolo que virá. É um símbolo que virá. Então, como eu não tenho, eu deixo zero. Então, isso é chamado um buraco, um hole. Tá? Então, existem essas lacunas, são lacunas a serem preenchidas quando o símbolo vier de alguém. Neste arquivo, esse símbolo não é conhecido, esse endereço não é conhecido, fica um zero. A mesma coisa aqui. Já esse em magenta aqui, na cor magenta, esse 031, ele é um endereço que eu tenho aqui. É o endereço desse T. Então aqui provavelmente ou é um jump ou um call, né? Para executar subrotina, um jump. No MIP seria o JAL, né? Jump and Link. E aqui está, dentro do jump, o endereço em binário 031, que é esse T. Tá? Ele pode precisar ser relocado, nós ainda vamos entender isso. Bom, e aqui a área de dados, né, como nós já vimos, com várias variáveis. Então, o import, aqui pelas cores, está dizendo em que linha, em que byte, lá, em que posição eu tenho que alterar quando tiver o Z e quando tiver o K. Aqui eu pus as cores, mas no arquivo mesmo seriam as posições. Esse export, o T vale 31, é uma tabela aqui, T31, M0C4. E esse relocate é o endereço aqui desse byte em magenta, que eu estou representando esquematicamente aqui como uma seta. Anteriormente eu não podia desenhar setas, eu botei esse número 1 com essa setinha aqui, mas equivale a fazer a seta. Bom, vamos rever tudo no segundo arquivo, que é um arquivo separado, é um outro arquivo objeto, é um arquivo independente. Novamente ele importa dois símbolos, P e C, exporta F, Z e K. T ele usa aqui nessa linha, nesse byte que está de verde, C ele usa nesse byte que está de azul. F vale 15, Z vale 28, são subrotinas, né? Elas têm todo jeito aqui, são labels, são rótulos que equivalem a endereços de subrotinas. E o K é a posição 2 aqui na área de dados, né? A terceira posição, posição 2, porque começa em 0 a parte de dados, que mede 4, né? Essa aqui mede 37. Muito bem. Isso é a entrada do linker. O linker recebe o nome desses dois arquivos para fazer a link edição. E aí, o que é que ele tem que gerar? Ele tem que colocar todo mundo num arquivo só. Tá? Ele vai colocar todo mundo num arquivo só. Ele vai juntar código com código juntinho, ele vai emendar mesmo código com código, e ele vai emendar dados com dados, porém com uma condição: quando ele for posicionar no arquivo, uma dita página não pode ter ao mesmo tempo código e dados, ou seja, se eu terminei código no meio de uma página, eu começo dados na próxima página. É uma regra bem simples, tá? Não pode ter código e dados numa mesmo segmento aqui, numa mesma seção. Essas seções são maiores, né? Aqui, esquematicamente, eu escolhi 35 como tamanho. Então, a página começa em 0, a outra em 35, a outra em 70, outra em 105 e a outras que viria aí em 140 e assim por diante. Muito bem, então vamos lá. Movemos a primeira seção de código juntinha aqui colada com a segunda, né? Elas estão aqui, ó, no meio de uma. Essa aqui ocupou uma página inteira e invadiu a segunda. Essa começou na segunda e está na terceira. E aí juntamos dados com dados na nova página totalmente disponível, tá? Então fica isso aqui deve ser tudo zero, enfim, é uma área inutilizada nesse setor do arquivo, tá? Então isso é a visão do arquivo executável. Ele ficou com esse código, tudo junto, código de máquina. Agora é um só código de máquina, né? E aqui os dados, esses dados devem ser dados estáticos, tá?
São dados estáticos, alocação estática. Muito bem. Feita essa união no arquivo, nós agora temos que recalcular os endereços das coisas. Então eu fiz um zoom. Então vamos lá. O primeiro arquivo, o primeiro pedaço de bloco, ele não muda porque ele já era zero no arquivo original. Ele já estava no zero do arquivo original, ele está no zero do novo arquivo. Esse primeiro bloco é o único que nos dá trabalho de recálculo, nem de relocação, porque ele já era todo feito começando de zeros, ele continua começando de zeros, porque ele está no zero deste novo arquivo. Mas o segundo bloco aqui, que vem na sequência dentro do arquivo, aí já não vai. Ele estava em zero no arquivo de onde ele veio, agora ele não está de zero, ele começa no 50. O primeiro endereço dele é o endereço 50, o segundo é 51 e assim por diante. Tá? Lembrando que no outro começa em 0 e vai até 49, totalizando 50. Começa em 0. Muito bem, então nós temos que recalcular alguns endereços. Por exemplo, o F. O endereço de F aqui era 15 se começasse de 0, mas ele não é mais 15. Neste novo arquivo ele não está no 15, ele está no 65. Tá? E a mesma coisa o Z, ele estava em 28, agora ele está em 78. Então terminamos os recálculos aqui de todos os endereços. Esse T não mudou porque a gente já viu que ele estava em 0 antes e continua em 0 nesse novo arquivo. Bom, a parte de dados começa em 105. Então, nós vamos nos interessar aqui pelo C e pelo K, que são usados, tá? Não vou calcular tudo. O M passa a ser 105, 106, 107, 108. O C é 109. 110, 111, 112 e o K é 113. Né? Posso fazer a conta aqui também. Ó, 105 mais 6, 111 mais 2, 113. Muito bem, então todos os símbolos estão recalculados. No caso, eu recalculei só os que interessaram. 113, 109, que são K e C, e Z e F. Agora nós vamos preencher os buracos, ou seja, todos aqueles bytes dentro dos códigos de máquinas de desvio, de chamada de função, que tinham escrito zeros, porque os símbolos eram externos, não tem mais símbolo externo. Todos os símbolos estão neste arquivo unificado. Então nós temos que ir no código binário e na parte do código de máquina, lá dos jumps e tal, que tinha endereços, nós temos que ir lá e trocar os bits pelos bits dos novos endereços. Então, por exemplo, esse amarelinho aqui era o símbolo, era para ser colocado o endereço do Z. Nós vamos colocar o endereço final do Z. O Z no endereço final aqui é 78. Então nós vamos lá e escrevemos o binário de 78 neste dado. O K, ele é um dado. Então veja, Z era tipo uma subrotina, endereço de código de máquina. Um jump ou um call, né? Uma chamada, é um jump and link, né? Uma chamada para uma subrotina. Então vem 78. Já o K é um dado, tá? Esse K aqui é um dado, o dado K é uma... Então aqui no MIP seria um LUI, né? Um Load Upper Intermediate seguido de um OR, né? Ele é feito para, binariamente, informar uma posição de dados na memória. Então, a posição 113. Então, a gente vai lá no código de máquina, onde estava zeros, colocamos 113. No outro arquivo, que agora está no mesmo arquivo, outro trecho, este primeiro azul aqui era o C. C vale 109. Então, vocês já entenderam o mesmo procedimento. Vamos lá no binário da instrução, onde tinha ficado o buraco, a gente põe 109. E aqui é uma subrotina T, que é essa aqui, ó, 31. Então vem o 31.
Muito bem, terminada a parte de preencher aqueles buracos. Bom, aqui eu não fiz nesse trecho, né, que está miniaturizado, né, mas fica a ideia aqui. Agora vamos entender as relocações, que não são exatamente buracos, né? Por exemplo, são as partes magenta. Esse 31 aqui era 31 deste T no arquivo original, no arquivo objeto original, no primeiro arquivo objeto. Este primeiro bloco, como a gente já viu, ele tem esse privilégio de não sofrer modificações, porque no novo arquivo executável aqui ele também é o primeiro, então ele também começa em zero, então eu não vou precisar relocar isso aqui. Veja que esse 31 não é um buraco, né? Ele tem mesmo um endereço aqui. Bom, mas já esse outro aqui, ele tinha 15, ficou apagado aqui, mas tinha 15, que era o endereço do F, como está escrito aqui, ó. Vamos realocar essa linha marcada aqui com 2, e que era o endereço de F. Então aí tinha no código de máquina um número que não era 0, era o número 15. Então nós temos que ir ali e colocar o endereço novo. Entenderam? Então a gente meio que fez uma translação, entre aspas, de todo um arquivo em código de máquina, ou seja, a gente empurrou isso em termos de endereços dentro de um arquivo, empurrou para frente, aumentou as posições. Então, coerentemente, a gente tem que modificar todos os jumps, jaws e, né, chamadas de subrotinas. Isso é relocar. Então nós vamos aqui, botamos 65 e aí o arquivo final, tá? Tá tudo meio Frankenstein aqui, né? Uma colagem, uma montagem visualmente, porque eu fui realmente recortando as imagens. Mas, enfim, eu espero que o conceito tenha ficado evidente. Este é o arquivo executável, né? Faltou o envelope também, né? Geralmente a gente põe aqui um envelopezinho. É um formato binário, né? É um formato binário. Muito bem. Esse processo agora, bom, isso está na estante, né? Está na geladeira, está frio, está no disco. É um novo arquivo. O linker trouxe tudo isso para a memória, fez as costuras e salvou isso num arquivo, um arquivo executável único, tá? Linkado estaticamente. Isso é a link edição estática, é o arquivo executável que leva o código das bibliotecas juntos, que é o que hoje acontece principalmente nos aplicativos móveis. Cada aplicativo móvel ele não depende de bibliotecas que estejam no sistema em outro lugar, como se faz no desktop do Linux, por exemplo, ou do Windows. O Windows, se você tem uma biblioteca muito grande, você não vai ter essa biblioteca repetida na memória, replicada na memória N vezes se você tiver N aplicativos. Você tende principalmente no passado, onde memória era uma questão, memória RAM, você tende a colocar a cópia da biblioteca num lugar só, na memória, e todos os programas usam. Isso é a link edição dinâmica. A link edição estática, cada aplicativo tem a sua cópia da biblioteca. Isso minimiza conflitos de versões, né? Isso já é uma vantagem. É um problema a menos para gerenciar. E memória hoje não é um problema como foi no passado. Então, o iOS, o Android, eles não perdem tempo. Eles fazem a link edição estática como essa que a gente viu aqui. O arquivo tem todo o código, inclusive das bibliotecas. Tá? Bom, isso é o arquivo executável lá no disco, né, na estante. Quando ele for ser executado, quando ele vier para a memória para execução, o loader vai fazer a relocação de novo, porque no endereço final da memória virtual final vai mudar, né? Ele vai mudar esses endereços, ele vai relocar. Por isso que o linker e o loader muitas vezes são o mesmo programa, porque eles têm essa manha, né? Eles têm essa expertise de ir em código
binário, no caso do loader, que está sendo escrito na memória, e ir lá e modificar os endereços, né? É uma coisa que parece arriscada, que parece complicada, e mas esse é um programa que é pouco modificado, né? O linker que a gente usa é um linker que já foi feito há muitos anos, ele não muda muito, é uma ferramenta bem estável, então é bem confiável. Então, com isso nós encerramos. Até a próxima.